Olá, estudantes do 9º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a política interna da China, identificar características e entender diferença entre política interna e política externa daquele país. Que características são relevantes ou foram desenvolvidas pelo governo chinês para organizar internamente as atividades e as relações do governo com a sociedade. Nesse sentido, é importante a gente pensar primeiro na definição de política externa. A política externa é uma política pública, ou seja, conjunto de medidas, decisões e programas que visam estabelecer relações daquele país com outros países do mundo, ações com outros países do mundo, né? Relacionado às ideias ali de desenvolver essas ações políticas no exterior, estabelecer negócios, atividades, relações comerciais e econômicas com diferentes partes do mundo, a ideia de política externa. Todo país deve organizar, desenvolver sua política externa para estabelecer relação com outros países e assim se desenvolver economicamente também. E aí nós podemos dividir em dois tipos ali para se pensar na política externa. Ela pode ser feita de forma bilateral, ou seja, bilateralmente, quando é a relação entre dois países, de um país com outro, eu digo que ela é bilateral, um acordo bilateral, acordo entre dois países. Ou multilateral, quando vários países participam de organizações internacionais para tomada de decisões que vão melhorar as relações comerciais entre si, por exemplo, como a Organização Mundial do Comércio, entre outras, poderiam ser usadas como exemplos dessas organizações internacionais nessa ideia ali de multilateral, de relação multilateral que faz parte das políticas externas dos países. E aí nós pensamos também no que é a política interna, que características devemos considerar. Usando uma linguagem jornalística e na literatura política, né, para falar sobre as decisões internas de um governo. Então, quando eu penso em política externa, tem a ver com relação com outros países. Política interna são as decisões dentro de um governo ou mesmo de uma organização, que serão ali tratadas por eles para desenvolver as relações e as atividades dentro daquele espaço geográfico, dentro daquele território, dentro daquele país. Então, a diferença entre a política externa e interna estabelecidas. E como são as políticas internas na China? Na China não há imprensa livre, por exemplo, é uma característica das políticas internas, né? Nós vamos ter ali não temos, né, marcos jurídicos claros, por exemplo, é outra característica em relação às políticas internas chinesas. E tantos outros exemplos mais que poderiam ser utilizados para estabelecer essas características. Quando pensamos na política externa, especificamente da China, nós temos ali um distanciamento dos Estados Unidos em relação aos países da Europa após a eleição do presidente Trump, e a China, então, desenvolve ali na sua política externa a ideia do multilateralismo, de estabelecer relações com outros países para tomadas de decisão, assim se aproximando, né, estabelecendo relações mais próximas com os países europeus. O que nós vamos ter ali de destaque da política interna da China? A disciplina milenar em respeito à hierarquia e à autoridade é um fator que contribuiu para o desenvolvimento das políticas internas da China, o controle do Partido Comunista Chinês, o controle político e econômico das instituições também são fatores importantes ali das políticas internas. O governo chinês pensa primeiro em arrumar a casa, desenvolver as políticas internas, o que precisa organizar, e entre essas características ali tem ações ali de campanha anticorrupção, entre outras, né, a importância que ele declara ali
do Estado de Direito, as eleições presidenciais que não restringem um teto de permanência de uma pessoa no governo, são fatores da política interna chinesa, e também a questão ali da política do filho único, o fim desta política do filho único, que era uma característica anterior, mas que levou ali a mudança em função da diminuição da população, principalmente a população economicamente ativa, dentro desse conjunto de políticas internas da China. Nesse vídeo nós falamos sobre política interna da China, espero que vocês tenham gostado, até breve.